Roubaram meu bebê na maternidade e eu só descobri a verdade porque eu sofri um acidente e entrei em coma. É isso mesmo. Essa história não é minha, é a história de uma seguidora e é muito forte, presta atenção. Na época eu tinha 20 anos. Eu fiquei grávida, era recém-casada, muito feliz. Estava muito alegre, porque eu tinha engravidado logo no início do meu casamento. E eu queria muito engravidar. Eu casei novinha mesmo. E foi tudo planejado, foi tudo maravilhoso, festa linda. Comecei a namorar nova, né, com 15 anos. Minha família era bem de vida e concordaram com o casamento, ele também. Foi tudo muito lindo, tudo perfeito, tá? Um casamento que as duas partes se gostavam muito, tanto a família do noivo como da noiva, enfim, a gente se dava muito bem, todos nós, e tudo perfeito. E para ficar mais perfeito, eu engravidei logo de início, porque eu queria muito. As avós ficaram muito felizes, a família feliz, enfim, foi tudo maravilhoso e perfeito. Eu tinha um convênio bom, fui num hospital bom e tive uma gravidez tranquila, afinal eu tinha 20 anos, né? Não tinha muito o que ter problemas. Foi uma gravidez tranquila, fui pra ter neném com 39 semanas mais ou menos, senti as dores, ia ter um parto normal, tive um parto normal. E quando eu cheguei lá, já me colocaram pro pré-parto, né? Já tava tendo dilatação, meu marido tava lá, tava toda a família, todo mundo esperando. E eu tinha uma amiga, muito amiga mesmo, assim, desde os 10 anos de idade, a gente sempre esteve juntas. Sempre juntas. E ela acompanhou toda a minha gravidez. E essa minha amiga, ela era louca pra engravidar. Só que ela não podia engravidar. Ela tinha um probleminha. E, infelizmente, isso me deixava muito triste, porque enquanto eu estava grávida, ela ficou muito triste, né? Assim, ela ficava alegre por mim, mas ao mesmo tempo triste, porque ela queria engravidar, porque ela também casou nova, né? Ela tinha 25 anos, era 5 anos mais velha do que eu, mas ela também engravidou, ela também casou, mas não conseguia engravidar. E ela acompanhou toda a minha gravidez. Inclusive, ela que indicou a maternidade, porque ela tinha uma amiga lá, e ela indicou a maternidade pra gente, e foi uma maternidade maravilhosa. Chegou o dia do parto, eu entrei, ela estava lá, e foi tudo maravilhoso, né, tudo perfeito, e aí, de repente, né, meu marido entrou na sala comigo, e só que eles levavam o bebê, né, não ficava com a mãe, eles levavam o bebê pra tomar o banho, pra mãe descansar, enfim, só trazia pra mamar na época. E levaram o bebê. Quando chegou o momento de mamar, ele não chegava, né? Foi um menino, eu tive um menino. Ele não chegava. E aí eu perguntei pra enfermeira, o que aconteceu? Porque eu tive o bebê à noite, né? Então já era bem tarde, só tava o meu marido lá comigo. E aí eu perguntei, cadê o bebê? Ah, parece que tá com um pouquinho de falta de ar, a gente tá fazendo uma inalaçãozinha. E foram me enrolando assim, sabe? Eu comecei a ficar com um aperto no coração. Quando passou horas e horas, meu marido foi lá, minha mãe também estava lá, e aí já foram entrando lá para dentro para ver o que tinha acontecido, porque o movimento já estava diferente. E aí, a tragédia. O bebê sumiu. Como assim o bebê sumiu? Não sabemos. Simplesmente sumiu. E as câmeras? Nada gravado. As câmeras conseguiram desligar no momento em que pegaram o bebê e simplesmente desapareceu. Foi o maior choque da minha vida. Eu entrei em estado de choque. Eu não conseguia falar, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia chorar, eu não conseguia fazer nada. O que aconteceu? Eu fiquei ali, no outro dia amanheceu, vieram a família. Só que aí eu percebi que a minha amiga não aparecia, né? E ela só mandou uma mensagem falando que ela teve um problema e ela teve que ir para o exterior. Ela teve que ir para o exterior porque o pai dela tinha tido um AVC. E realmente o pai morava em outro país. E o pai teve um AVC e ela teve que ir urgente para lá para eu perdoar, mas ela estava ali compadecida com o que tinha acontecido, tal. Gente, dali nunca mais eu tive notícia. A gente colocou polícia, eu tô resumindo para vocês. Colocou polícia, colocou tudo que vocês imaginam, não achamos o bebê. Eu fui embora sem o meu bebê. Eu fui embora, eu fiz a dieta, eu tive depressão, tudo que vocês podem imaginar de terrível aconteceu comigo em todos esses anos aí que eu fiquei sem saber da verdade. Mas aí, conclusão, o que aconteceu? O que aconteceu foi que passaram-se mais ou menos uns 10 anos e eu sofri um acidente. E nesse acidente eu fiquei em coma.
Quando eu estava em coma, eu ouvia vozes, né? Só que eu não conseguia falar. Sofri um acidente de carro e capotou o carro, enfim. E aí eu entrei em coma e eu ouvi a voz dessa minha amiga no quarto. E ela pediu pra ficar sozinha comigo. E aí ela começou a me contar tudo o que ela fez, porque ela achou que eu não estava ouvindo. E ela falou, amiga, eu sinto um peso no meu coração muito grande, eu sei que você não vai resistir, porque os médicos já tinham falado que eu não ia resistir, que eu ia morrer mesmo. E aí ela começou a falar, amiga, eu quero te pedir perdão antes de você partir. Seu filho tá bem, mas eu queria um filho, e eu cuidei dele como meu, ele não sabe de nada. Eu criei ele lá no outro país, e não voltei porque eu não podia, senão eu ia ser presa. Ninguém sabe disso, ninguém vai saber, só você aqui, porque eu preciso te contar antes de você partir. Gente, eu ouvia aquilo e eu queria falar e eu não conseguia, foi uma sensação horrível. Conclusão, ela saiu do quarto, foi embora e foi pra casa dela aqui no Brasil ainda, achando que eu não tinha ouvido e que, né, eu ia pro Beleléu. Mas eu voltei, Deus me deu forças e no mesmo dia eu voltei. E naquele mesmo dia eu contei tudo pro meu marido, contei pra minha mãe, chamaram a polícia, pegaram ela no flagrante na casa dela. Ela teve que confessar, porque foi tudo filmado dentro do quarto, foi tudo gravado. Ela esqueceu disso, que dentro do quarto tinha câmera, né? É um hospital. Foi tudo filmado, gravado. Ela foi presa. Eu consegui conhecer meu filho, mas infelizmente ele não tinha amor de mãe por mim. Ele continuou lá no país, lá ele já estava estudando, enfim, estava lá com a vida dele. Eu deixei ele lá e não tinha como a gente tirar ele, né, daquela vida. Tava com o pai, com a família, os amigos, e eu deixei ele lá por amor. Mas ela foi presa e essa história eu tinha que contar pra vocês porque é uma história trágica. Assim, eu resumi o máximo, né, pra não ficar cansativo, mas eu só digo pra vocês, cuidado em quem vocês confiam. Foi a pior experiência da minha vida, mas eu consegui conhecer o meu filho e ele sabe que eu sou a mãe verdadeira, mas ele não quis vir pro Brasil. Essa foi a minha história. Essa não é a minha história, é a história de uma seguidora. Coloca aí um comentário pra ela, porque ela sofreu, né, gente? Que coisa terrível. Mas, enfim, é a vida. E se você quiser que eu conte sua história, manda pra mim, que aqui a sua história vira novela. Se você não me segue, passa a me seguir e me fala o que você achou dessa história. Beijo no coração, Deus te abençoe.